De volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Hoje nós estamos falando sobre economia, a crise financeira que vem assolando o Brasil. Aqui comigo nos nossos estúdios, Leonardo Baldez, economista, e a minha colega jornalista Ellen Vilela. Leonardo, no bloco anterior nós falamos sobre a situação atual econômica do país e nessa semana os noticiários brasileiros todos divulgaram os últimos dados do IBGE sobre o desemprego. No último trimestre bateu aí a casa os recordes de 8,1%, mais de 8.200.000 trabalhadores estão desempregados aí. A Ellen, inclusive, esteve recentemente no balcão de empregos da Rádio Educadora, que é um serviço de utilidade pública e prestação de serviços que o Grupo Paranaíba desenvolve aqui na cidade, e viu as filas por lá estão cada vez maiores. Como é que é isso? Vai continuar assim? Vai continuar assim, infelizmente, né? Nós estamos num momento de crise. As empresas elas estão com problemas de resultados. Muitas empresas estão fechando, as que não estão fechando, elas têm que se readequar. Como se readequa? Diminuindo o custo, porque, por outro lado, a inflação está aumentando, mas as empresas não conseguem nem repassar no preço a inflação real que está acontecendo. Na economia, tem algumas coisas que foram colocadas como bonanças, mas que elas foram uma armadilha para chegar nesse momento onde nós estamos. O aumento automático do salário mínimo foi uma dessas, que todo mundo bate no peito que foi uma conquista, mas que é feito, às vezes, de uma forma tão irresponsável, e aumentar salário sempre é bom, mas tem que aumentar na forma que dá conta de pagar. Nós temos uma política irresponsável na Previdência no Brasil e no aumento do salário mínimo, que você não tem condição popular para enfrentar a coisa da forma que ela é feita. Como é que eu, num momento de crise, onde ninguém está dando conta de pagar as contas, eu vou aumentar o custo do salário acima da inflação? Então, esse custo gera uma pressão inflacionária. Isso aconteceu no final do governo Lula. Ele aprovou isso para o início do primeiro mandato do governo Dilma. Foi logo o ano que o Brasil cresceu 7,5% pós da crise e a inflação estava controlada em torno de uns 4,5%. Então, o aumento do salário mínimo foi 13%. E aí mexeram no índice de inflação para não deixar a inflação no que era. Então, você tem as empresas que reajustam aluguéis e os preços pela inflação. Então, ela reajustou o preço dela, às vezes, em 6%, e o custo do salário do funcionário dela reajustou em 13%. E aí tem outro problema no Brasil. O Brasil tem uns problemas muito sérios, a legislação trabalhista é muito arcaica, ela é muito protetora e ela não é meritória. Ela desestimula a competitividade. Até mesmo os processos que você vê públicos, um servidor público, ele não ganha em cima do que ele produz, ele ganha em cima do título. O cara está estudando lá o azul da orelha do coelho, fez um doutorado lá, ele ganha mais que um professor que dá aula bem para várias turmas. Porque o critério não é o meritório. É assim também na nossa legislação trabalhista. Então a gente tem um arcabouço de proteção que veio do passado e que toda reforma que tem você pode fazer, mas não mexe no benefício. Então, você tem que carregar cada vez um fardo mais pesado. Essa história de aumentar o salário mínimo, aconteceu o seguinte com as pequenas empresas. O sujeito, para ele pagar as contas dele, vamos supor que numa padaria ele tinha que vender lá 1.000 pães por mês. O salário do padeiro aumentou 14%, porque 13% foi o salário mínimo. O sindicato, para valer alguma coisa, tem que aumentar um pouquinho acima do salário mínimo. Jogou lá 1% a mais e pediu uma cesta básica. O cara é obrigado a fazer. Então, aquela conta para ele pagar do mês, para ele ganhar o mesmo tanto, o dono da padaria, para ganhar o mesmo tanto que ele ganhava, ele tem que vender, sei lá, mas em vez de 1.000 pães, agora 1.300 pães. Isso foi acontecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi os anos do primeiro governo Dilma e praticamente o segundo. Isso criou-se, e aí segurou o preço do petróleo para não deixar aumentar a gasolina, porque aí veio a primeira reeleição. Aí teve a discussão de vai ou não vai, aí tudo é político e a economia ficou em segundo plano. Aí teve as crises internacionais, não podemos fazer isso, o Brasil aguenta, vamos. Aí, agora estourou tudo de uma vez. E a economia, ela cobra o preço. Alguém paga essa conta. Então, se o governo pagou essa conta, a Petrobras pagou essa conta e o brasileiro pagou essa conta. O governo pagou essa conta porque no início do governo Fernando Henrique e no final do primeiro governo Lula,
ele manteve a política. O primeiro governo Lula manteve a política do Fernando Henrique. O segundo governo Lula já não manteve. Ele já não tinha que reeleger, então ele já começou a fazer, ele já mudou a política. Ele já não tinha tanta austeridade mais. Então, se tinha uma sobra para pagar juros de X bilhões de dólares, o juros como diminuiu por causa disso, a gente conseguiu o grau de investimento. O grau de investimento é nada mais, nada menos para falar assim, você tem condição de pagar sua conta e crescer. Então a gente teve aquela benesse que o Brasil inteiro cresceu, e nessa época, a coisa muito engraçada, já que a política é cruzada, você não tem um governador mal avaliado, um prefeito mal avaliado e um presidente mal avaliado. Quero ver eles agora, volta tudo agora, para ver quem é bom. Ninguém dá conta. Vai ser o maior índice de prefeito não reeleito e governador não reeleito. Sensível, né, do corpo humano. Por quê? Por causa disso. E é tudo uma bobagem, porque no fundo, a culpa não é de quem está governando agora também. Existe toda uma condição. Esse é melhor ou pior que aquele por causa de uma coisa ou de outra, não é isso que vai determinar pura e exclusivamente. O desemprego está aqui porque é resquício dos últimos anos de governo, principalmente o segundo mandato da Dilma, que foi um mandato onde ela mudou ainda mais as políticas e o Estado ficou mais intervencionista. E aí segurou ainda um pouco mais e algumas ações que, na visão dela, poderia ter dado certo. E essa é uma agenda que não é só dela, é uma agenda da Fiesp também, que o pessoal fala assim, juro baixo, ela baixou na marra. Só que as outras questões essenciais, estruturais, a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu fazer reforma tributária, a gente não conseguiu fazer reforma trabalhista e a gente não está conseguindo fazer ainda agora. E agora, até o PSDB mesmo está pondo para a galera, tem um monte de gente pondo para a galera, não vamos diminuir o salário dos aposentados, não vão aumentar igual os ativos. A conta não fecha. Isso aí é sacanagem com a gente, mas é um discurso bem quisto. Todo trabalhador brasileiro não quer perder nenhum direito. Só que para fechar a conta, não adianta, você vai ter que mexer em algumas coisas. No que vai mexer? Para o Brasil crescer, tem que mexer em que vai dar mais competitividade para a gente. Hoje, quase todos os empresários brasileiros estão quebrados. Em Uberlândia, que nós estamos aqui, na nossa região, esse ano, eu falei em janeiro isso, uma palestra que eu dei na Associação Comercial para Jovens Empreendedores, porque além de economista, eu sou delegado do Corecon aqui na região, sou consultor de várias empresas, conheço as empresas de dentro. E sou investidor em setores diferentes, que vai de alimentação, autopeças até agronegócio. Eu sempre tinha um negócio dando resultado e outros mais do que menos. Foi o primeiro ano que eu tive resultado negativo em quase todos os negócios. E quando eu olho os balanços das empresas que eu dou consultoria, os empresários estão precisando cada vez faturar mais para ganhar o que ganhava, com um risco cada vez maior. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Baldez, é o seguinte. Nós vamos às ruas, eu vou muito à rua fazer matéria, e parece que o povo não deixa de comprar. Não deixa. Então como é que o empresário deixa de vender? Não, o empresário... Como é que funciona essa engrenagem? Veja bem, o povo não deixa de comprar, ele compra sem poder. Praticamente cada vez está comprando mais sem poder, está cada vez mais endividado. Eles estão comprando, mas estão comprando menos que compravam. Pequenas coisas. Eles estão cada vez perdendo mais o poder de compra. Qualquer família brasileira que no primeiro governo Lula e no final do governo Fernando Henrique tinha um poder de compra que da noite para o dia, ele tinha um salário, não tinha um endividamento zero, da noite para o dia pôde comprar em 70 meses, 60 meses, com a capacidade de pagamento dele naquela época lá, o sujeito comprou num ano casa, a vida da gente é uma vida para você comprar uma casa brasileira, é uma vida para você comprar um carro brasileiro. No mesmo ano o sujeito comprou casa, carro, o celular para a filha, o celular para a esposa, o celular para ele. A gente tinha um telefone que, inclusive, era bem de aposentadoria. O sujeito tinha 5 linhas telefônicas, ganhava mais do que o INSS de aposentadoria. Era um salário para cada uma. Estava no imposto de renda. Então, isso era bem. E tinha um carro. Hoje você vê em todas as casas 2, 3, 4 carros, 5 celulares. Então, o sujeito viajou para os Estados Unidos, viajou para outro lugar. Então, o mundo do consumo apareceu na nossa porta. E a gente
embarcou, sem saber se podia ou não. Então, consumo existe? Continua. O empresário continua vendendo? Continua. Mas ele está ganhando muito menos dinheiro que ganhava quando não está perdendo dinheiro. Quando ele não está dando conta de pagar todas as contas, ou ele tem que escolher entre o imposto e o banco. Os juros estão cada vez mais altos e perde o poder de compra da empresa, perde o poder de compra das pessoas. Essa máquina vai parar, ela para na família. O que está acontecendo nos últimos anos? Todo final de ano você não tem matéria de CDL, que tem feirão lá do SPC de acordo. Aí você faz um acordo de 36 meses, 60 meses, é mais uma parcelinha no seu bolso, limpou o nome, vai lá e pega, compra de novo. Ixi. Até quando? Até a máquina parar. A parcela continua lá. Entendeu? E está parando. A máquina falou, já parei. Por isso que agora está tendo desemprego. O empresário não está vendendo mais como vendia, as montadoras não vendem mais. A construção civil está nessa crise, é a que menos está empregando. O setor de serviços aqui todos estão com crise, todos estão com crise. Não tem um setor hoje no Brasil, minto, só o setor financeiro que ainda não está com crise. E ele é o setor mais lucrativo do Brasil. O Brasil é um país que não ajuda a produção, não ajuda o comércio, não ajuda o serviço. É um país dos banqueiros. Os banqueiros mais ricos do mundo, em termos assim, o volume de receita versus o lucro, igual ao Brasil, não existe no mundo. Os grandes grupos brasileiros estão comprando o mundo inteiro, estão comprando praticamente, a América Latina já comprou, estão entrando em outros lugares do mundo, porque o custo, o spread bancário que a gente chama entre o custo do dinheiro que eles captam e o custo que eles emprestam, eles ganham a maior margem que existe no sistema financeiro mundial. Tá certo. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na volta, Leonardo, eu quero falar sobre investimentos. Tem como investir numa crise dessas? A gente volta daqui a pouco no Política Cruzada. Minuto Sol.